Só um pouquinho, Tânia, que eu tô aguardando um ok aqui, tá? Só um minutinho. Olá, você que acompanha a página do Brasil de Fato. Desculpe, tivemos um pequeno problema técnico aqui no começo da live, mas eu sou o Daniel Giovanaz, falo diretamente de São Paulo, agradeço a sua companhia. O tema da live de hoje é a decisão do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que entre os seus impactos acaba tornando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva elegível para 2022. Ele já manifestou interesse em se candidatar novamente à presidência. E para a gente comentar esse HC, comentar essa decisão, a gente tem uma convidada muito especial hoje, que é a Tânia Oliveira, da Executiva Nacional da ABJD, que é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Tânia, obrigado por nos atender de supetão, todo mundo foi pego de surpresa por essa decisão. Boa tarde, obrigado mesmo pela disponibilidade de conversar com a gente. Oi, Daniel, obrigada pelo convite, mesmo assim, de rompante, né? Um prazer aqui estar aqui com vocês, obrigada pelos que nos acompanham aí. Vamos lá, vamos conversar. Finalmente sendo chamada por um motivo feliz, né? Porque geralmente é para comentar os problemas aí. Claro, as violações, os abusos desses quase 7 anos de Lava Jato, né, que a gente vem acompanhando muito de perto os abusos, as violações no âmbito da operação. E dessa vez, acho que todos que estão nos assistindo já sabem, uma decisão do ministro Fachin, que acaba considerando incompetente a vara lá de Curitiba, 13ª Vara da Justiça Federal, para julgar processos relativos ou que envolvem o ex-presidente Lula. É o caso do apartamento, do triplex, que houve condenação em primeira instância sem provas. Isso foi lá para Porto Alegre, no TRF4, foi referendada essa condenação, que impediu Lula de participar das eleições de 2018, embora não tenha transitado em julgado, ou seja, ainda havia tempo, havia caminhos para se percorrer em termos de recursos. O mesmo se aplica ao caso do sítio de Atibaia e também a um outro processo envolvendo o terreno do Instituto Lula, que ainda não houve condenação em nenhuma instância, mas que também se aplica nesse caso. Então, para a gente entender, Tânia, essa decisão do Fachin, ele não está dizendo que o Lula é inocente, ele não está dizendo que o Moro é suspeito, ele está se baseando num argumento que é relativamente antigo, né, da defesa do Lula e de outros réus, de que essa vara de Curitiba não seria o juiz natural do processo. O que isso significa e por que, na sua opinião, foi julgado nesse momento esse HC? Tá, vamos lá, Daniel, vamos tentar por partes, né? O que o ministro Fachin diz e o que ele não diz. E o que ele diz sem dizer, né? Que é uma discussão que é política e não jurídica. Mas começando pelo jurídico estritamente, o ministro Edson Fachin, ele é o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. Então, todos os processos que dizem respeito à operação vão para ele, ele é o relator de todos os processos. Ele proferiu uma decisão no habeas corpus 93726. Que habeas corpus é esse? Esse é um habeas corpus em que a defesa do ex-presidente Lula alegava exatamente que a 13ª Vara não era competente para julgar os processos referentes à Lava Jato. É uma discussão que é feita desde o início da Operação Lava Jato. Veja bem, são fatos que ocorrem em outros lugares do país, com pessoas que residem em outros lugares do país, sobre questões que dizem respeito à empresa nacional. Por nenhum ângulo que você observe, a competência seria da 13ª Vara de Curitiba. No entanto, os processos todos foram julgados pela 13ª Vara em Curitiba. Então, esse é o habeas corpus, né? Porque são vários habeas corpus que a defesa do ex-presidente Lula entrou durante todo esse tempo no Supremo Tribunal Federal, fazendo diversos tipos de alegação. Esse que ele julga trata somente da questão da competência da 13ª Vara. E depois de vários anos, porque a Lava Jato tem 7 anos, completando agora em março, mas tem até que conferir qual foi a data que a defesa entrou com esse habeas corpus específico, mas foi dos primeiros lá atrás. Então, depois de vários anos, de repente, o ministro descobriu que a 13ª Vara, de fato, não era competente para julgar. Muito interessante, não? O que acontece na prática? Ele não está julgando nada que diga respeito ao mérito
da Operação Lava Jato. Ao dizer que a 13ª Vara não é competente, ele remete os autos, então, aqui para Brasília, para vara federal, uma das varas federais aqui em Brasília, que precisa verificar se é a 10ª ou a 12ª, porque teve decisão em 2 varas aqui em Brasília, isso realmente precisa verificar detalhadamente. Mas para uma das varas federais aqui em Brasília, começar então o processo desde o momento do recebimento da denúncia. Com isso, o que ele faz? Ele declara a perda de objeto de todos os outros habeas corpus que estavam para o Supremo julgar lá na 2ª turma, inclusive o habeas corpus 164.493, que é o que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Então, ele encerra o debate sobre suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal, ao menos por enquanto, né? A gente vai ter recurso aí, o Ministério Público deve agravar a decisão e provocar uma decisão ainda no coletivo da turma, imaginemos que, mas por enquanto é isso. Tânia, no caso, então, só para deixar claro, ele não fala sobre o tema da suspeição, ele não discorre sobre isso, né, essa decisão, só que cá entre nós, essa decisão se dá num contexto em que aparecem todas as semanas novas mensagens que demonstram a parcialidade da Lava Jato. Então, num olhar jurídico, mas também sem desprezar o ambiente político em que essa decisão se dá, é possível a gente afirmar que a decisão do Fachin é uma forma de um lado, reconhecer que o ex-presidente Lula não poderia ser julgado por aquela vara federal de Curitiba naquelas circunstâncias, e, por outro, livrar, de certa forma, o ex-juiz Sérgio Moro de um julgamento que seria destruidor para a sua imagem. Só para a gente relembrar que o Fachin ele tem assumido uma postura que muitos chamam de lavajatista, né, dentro do STF. Dá para dizer que foi uma decisão que contemplou esses dois lados de alguma forma, uma decisão com certa malandragem, certa habilidade por parte do Fachin? Dá para dizer duas coisas. Dá para dizer que, do ponto de vista jurídico, a decisão é absolutamente correta, porque, de fato, a 13ª Vara Federal de Curitiba nunca teve competência para julgar esses processos, nunca teve. Então, ela é juridicamente correta. E dá para dizer que, politicamente, ela é uma decisão que blinda Sérgio Moro, blinda, de certa forma, a Lava Jato de ser julgada no caso do outro habeas corpus, que era de suspeição do juiz, né? E, como consequência, ela beneficia o ex-presidente Lula. Não tenho a menor dúvida de que politicamente é isso, né? Politicamente é isso. Ele retira da pauta o habeas corpus que julgaria a suspeição do juiz e, portanto, teria na prática o mesmo efeito que esse habeas corpus está tendo de zerar o jogo juridicamente, né? E, como é inexorável a decisão, por ser correta estritamente no plano jurídico, ela é a decisão favorável ao ex-presidente Lula. Mas eu não tenho a menor dúvida que é para blindar Moro do julgamento de suspeição e para blindar a Lava Jato. Certo. Tânia, essa decisão, ela pode ser revertida? A gente tem algumas perguntas nesse sentido aqui no chat, se isso pode chegar no Distrito Federal, essa decisão ser revertida e o ex-presidente Lula ser julgado, condenado novamente nesses processos, que toda a instrução foi feita lá em Curitiba. Isso pode acontecer? Tem margem para isso? Deixa eu ver se eu entendi as perguntas. A decisão do ministro Fachin, ela é passível de agravo de instrumento, né? É um recurso ainda no próprio âmbito interno do Supremo Tribunal Federal, né? Enfim, ela pode ser agravada, acho que o Ministério Público deve fazer isso, né? Em regra faz, e aí isso é para provocar a decisão colegiada da 2ª turma do STF, da qual o ministro Fachin faz parte. Processualmente é isso. A decisão pode ser revertida? Pode. Se houver um recurso e a 2ª turma entender que está incorreto, coisa que é pouco provável pela composição da turma, mas isso pode acontecer. Agora, Tânia, digamos que no âmbito de Brasília, eu acho que é outra pergunta, né? É outra pergunta. Então tá, então vamos ver sobre Brasília se eu entendi. Deslocando, né, há um deslocamento, então, tudo que está em Curitiba, tudo que está, hoje em dia, até já no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o processo do triplex, hoje, ele está no Superior Tribunal de Justiça, já transitado lá em julgado, ele é remetido, então, ele é zerado, e tudo remetido para Brasília, para uma das varas federais aqui em Brasília. Aí existe uma discussão jurídica, Daniel, que eu vou tentar explicar de forma mais tranquila para ver se me faço entender. Existe uma coisa que a gente chama em direito, que é o aproveitamento de
de etapas ou de fases processuais. Acontece, por exemplo, vou explicar de forma tranquila, em determinado momento de um processo, decide-se que, na verdade, a competência não era daquele juiz, a competência era de outro juiz, por motivo N. E aí remete-se os autos, então, para aquele juiz que é o juiz competente. O juiz que recebe os autos, existe a disposição nisso no Código de Processo Penal, mas, sobretudo, existe a jurisprudência dos tribunais, ele pode dizer que valida tudo que foi já feito naquele momento, naquele processo anteriormente, até X etapa, né? O juiz pode fazer isso. Agora, isso é uma discussão que geralmente ocorre quando não há um debate, como há nesse caso de suspeição do juiz. Porque não é questão de competência que foi decidida, porque, olha, na verdade o domicílio do réu não é esse, era aquele, então a competência do juiz é de São Paulo e não do Rio de Janeiro, por exemplo, que seria uma coisa tranquila, mas aproveita-se os fatos já, o que foi produzido até aqui. Não, existe um debate que é de princípio, né? De princípio, que é de suspeição do juiz. E não, então não tem, no meu ponto de vista jurídico, assim, jurídico penal, essa coisa de aproveitamento daquilo que já vem lá de Curitiba. Porque o debate que a defesa suscita é justamente de que os atos são nulos por suspeição do juiz. Não há o que aproveitar. Então tem que começar de tudo de novo. Começar do zero, né? Começar do zero. Tânia, recebimento da denúncia. Recebo ou não recebo a denúncia? Sim. Essa escolha de mandar para Brasília e não para outro lugar, para São Paulo, por exemplo, tem alguma justificativa? Funciona dessa forma geralmente? É Brasília quem vai tomar essa decisão? Não é Brasília que vai tomar a decisão, não. A questão é a seguinte, a Lava Jato, ela tem alguns braços fora, embora a gente sempre associe a Lava Jato a Curitiba, mas a Lava Jato tem um braço no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo, né? Fora Curitiba. Então, a escolha de Brasília, ela leva em conta a competência, inclusive, de questões pretéritas que já vem sendo discutida aqui em Brasília, nas varas aqui em Brasília. A gente sabe que o ex-presidente Lula já teve, inclusive, ações aqui arquivadas, né? E julgadas favoráveis a ele, aqui em Brasília. Uhum. É muito importante deixar... Não é uma questão. A Justiça Federal, ela se organiza assim. Existem 5 tribunais regionais em 5 regiões do país, né? Aqui a primeira região, né? A primeira região que abarca o maior número de estados da federação, né? Então, vem para Brasília, realmente existe a competência já pretérita de outras ações julgadas aqui. Sim, é muito importante deixar claro, né, Tânia, que o ex-presidente Lula nunca foi condenado numa ação que não tenha se originado lá em Curitiba, sim, ou seja, é naquele âmbito que ele foi condenado, sempre que saiu dali ou não avançou ou foi absolvido, então é importante a gente também deixar isso bem claro. Foi arquivado a pedido do próprio Ministério Público, né? Ou não teve recebimento da denúncia, nunca foi condenado em nada que não seja em Curitiba. Eu acho relevante trazer esse elemento porque a Natália Paulino, que está assistindo a nossa transmissão, falou, então vai rolar muita água ainda, vale comemorar essa decisão? Me parece que sair de Curitiba é algo para se comemorar, porque de fato não era um juiz parcial, que está muito demonstrado, né, pelos áudios, pelas mensagens que já vieram à tona e pela própria decisão do juiz Sérgio Moro, no caso do Triplex, né, que foi um caso clássico aí de violação, de abusos da Lava Jato. Então, na sua opinião, vale comemorar de alguma forma essa decisão? Muito, total, absoluta. É uma vitória, gente, é uma vitória. É uma vitória da justiça mesmo, do devido processo legal, constitucional. A gente não pode nem relativizar isso. A gente tem que ter a clareza de que existe, claro, intenções outras também nessa mesma decisão, de que essa decisão ela também coloca várias outras questões na mesa para a gente ponderar. A gente precisa entender que a disputa jurídica ela também é uma disputa política em larga medida, né? Que o judiciário está aí cada dia mais, né, na discussão da seara política do país. A gente precisa compreender as idiosincrasias que estão no entorno dessa decisão, mas vale comemorar demais.
absolutamente temos que comemorar. A situação hoje do ex-presidente Lula é que ele efetivamente está livre das aberrações, das acusações absolutamente ilegais a que ele foi submetido por incompetência da 13ª Vara, que seja. Então vamos agora continuar essa luta, porque a luta Lula livre, ela não se encerra. Ela muda de patamar e ela muda de lugar, inclusive, né? Para que ele seja julgado agora por um juízo imparcial, né? Porque ele não foi julgado por um juiz imparcial, nem por um Ministério Público que respeitasse a legalidade como era obrigatório. Então, a briga agora vai ser essa. Mas é evidente que nós temos que comemorar. Hoje, Lula livre. Hoje, Lula livre. Tânia, agora só falando sobre esse aspecto do timing dessa decisão, a discussão sobre o argumento de que essa vara seria incompetente para julgar esses casos, ele é muito antigo, como a gente já falou, né? Já vem de alguns anos. Reforça, de alguma forma, a ideia de que a eleição de 2018 foi uma grande fraude, no sentido de que o ex-presidente Lula era o primeiro colocado nas pesquisas, foi impedido de participar por conta de um julgamento que não deveria ter ocorrido ali. E aí soma-se a isso, para além desse HC de hoje, todas as evidências de parcialidade. Na sua interpretação também, é nesse sentido que reforça o que foi aquela eleição de 2018, a fraude que foi a não participação, a anulação da candidatura de Lula? Mas é evidente. Imagine se o ministro Edson Fachin acordou em pleno no dia 8 de março do ano de 2021 e descobriu que a 13ª Vara nunca foi competente para julgar os processos que envolvem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Evidente que não, né? Nem tem ninguém ingênuo o bastante para achar uma coisa dessa. O que acontece é que, no âmbito da política, a coisa realmente estava chegando muito perto do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos o nome de uma ministra citada aí recentemente em conversas e enfim, acho que a coisa estava chegando muito perto. E outra coisa, que acho que é principal, viu, Daniel? Todos os diálogos e tudo que vem sendo divulgado em torno da Lava Jato já tornou muito feio, sabe? Muito feio isso, até da demora do Supremo Tribunal Federal em decidir a história desse habeas corpus e tomar uma decisão em relação à Lava Jato, porque tá feio demais. A repercussão internacional, sair em grandes jornais de países mundo afora, que nós temos no Brasil o maior escândalo jurídico já produzido, que é a Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal estava ficando... chegou numa situação que, assim, o Supremo precisava tomar uma atitude sob pena de estar demonstrando, evidentemente, o quanto ele estava comprometido com essa quantidade de ilegalidades, com essa quantidade de aberrações, porque cada dia a divulgação desses áudios e desses diálogos é uma coisa de causar vergonha internacional mesmo para o nosso sistema jurídico. Então era preciso tomar uma atitude, né? O ministro Fachin acabou tomando uma atitude que beneficiou também a Operação Lava Jato, no sentido de que o debate sobre suspeição ele não vai seguir, né? Ele extingue o habeas corpus que julgaria a suspeição do Sérgio Moro. Mas o fato é que atitudes precisavam ser tomadas, então... Tânia, tem uma pergunta aqui nos nossos comentários, que é do Rodrigo Chagas, que ele pergunta se tem outros processos que ameaçam a elegibilidade do Lula em 2022, se há possibilidade que eles sofram pressão para caminharem rápido, como a gente viu em 2018 com o caso Triplex lá no TRF4. Você acha que deve ocorrer movimentos nesse sentido de pressão para, de outra forma, incriminar Lula e impedir que ele se candidate? Vamos lá. O tempo jurídico, se eu fosse dar uma opinião estritamente sobre o que é o tempo jurídico das coisas, eu diria que hoje, uma denúncia sendo recebida numa vara federal aqui em Brasília e ser julgada com todos os recursos internos que podem acontecer, ser remetida ao TRF da primeira região, para uma das turmas do TRF da primeira região, e ser julgado dentro dos prazos, com todos os recursos, e chegar ao ponto de causar inelegibilidade para a eleição de 2022, eu diria que não é possível, porque não há tempo jurídico para isso.
Contudo, isso já aconteceu. Isso aconteceu exatamente em relação ao ex-presidente Lula lá no TRF da 4ª Região, e comunado com a 13ª Vara, com os procuradores. A gente sabe como é que tudo isso foi combinadinho lá com a 8ª turma do TRF da 4ª Região. Então, o tempo, se eles quiserem, eles aceleram, e essas coisas acontecem. Agora, se você me perguntar do ponto de vista de percepção pessoal, né? Eu já trabalhei no TRF aqui da 1ª Região, enfim, e existe uma outra configuração, uma outra conformação, tanto dos juízes federais aqui em Brasília, quanto da própria formação do TRF da 1ª Região. Eu não estou dizendo que nós temos um TRF aqui de juízes garantistas, não é isso. O que eu estou dizendo é que existe uma outra conformação. O TRF da 1ª Região não é o TRF da 4ª Região, né? Existem outros desembargadores aqui e eu realmente não acredito que haja esse tipo de postura aqui em Brasília, que é um juiz que vai acelerar um processo para julgar, para mandar para o tribunal julgar e julgar todas as possibilidades de recurso para tornar alguém inelegível novamente. Seria o Lula ser de novo submetido a um processo de ilegalidades múltiplas, dessa vez em outro local da federação. Não acredito que isso ocorra. Uhum. Tânia, a gente sabe, como falamos no início dessa transmissão, que essa decisão ela tem impactos políticos além de jurídicos, isso está muito claro. Eu queria saber sobre o clima político, o que você já pôde aprender hoje no início da tarde. Essa pergunta não estava combinada, mas eu acho que a BJD tem relação com vários parlamentares, conhece bem a temperatura aí em Brasília, como é que as coisas se dão. O que deu para aprender por enquanto? Está todo mundo surpreso? Alguém já estava imaginando que caminharia para esse lado? O que você sentiu hoje? Desconheço alguém que estava imaginando ou sabendo dessa decisão específica. O que havia, a BJD faz parte, compõe a executiva do Comitê Lula Livre, e há uma discussão sempre intensa no âmbito do comitê de promover ações para que os processos do ex-presidente Lula, no caso o habeas corpus, que trata da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, fosse pautado e fosse julgado na 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa expectativa era essa, a nossa expectativa da BJD, do Comitê Lula Livre, dos parlamentares, até onde eu alcanço, estou sabendo, não sei de ninguém que diga, olha, a gente já sabia que isso ia acontecer, não tinha ninguém esperando, não. Acho que o Fachin realmente conseguiu surpreender a nação, surpreender o mundo, e acho que, enfim, a expectativa é que houvesse um julgamento em breve do habeas corpus, né, do ex-presidente Lula, de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E então a decisão do Fachin pega todo mundo agora de surpresa. Falando de impactos políticos, nossa, não consigo nem imaginar agora os impactos políticos. Vai pegar fogo o país, né? Saiu agora aí essa semana que o homem tem a maior possibilidade de menor índice de rejeição. Imagina o que vai virar agora essa discussão no campo da política. Mas eu acho que, como o meu papel aqui é falar do campo jurídico mesmo, eu acho que é muito relevante que a gente faça uma divulgação dessa decisão sob essa ótica. Houve um julgamento absolutamente correto, uma decisão absolutamente correta do ponto de vista jurídico institucional. Houve o reconhecimento da incompetência de um juízo, né, para julgar esses casos referentes ao ex-presidente Lula. Então, houve o deferimento de um habeas corpus que a defesa entrou lá atrás, tem que conferir a data direitinho, né? Mas já tem bastante tempo, dizendo que esse juiz não tinha competência para julgar esses casos. Na verdade, houve uma montagem, uma farsa, uma roupagem para levar todos esses casos para serem julgados em Curitiba, e nós sabemos por quê, né? Exatamente para garantir a condenação, para garantir a retirada do ex-presidente Lula do processo eleitoral, né? Condenando-o, prendendo-o, né? Sim. Tânia, a gente sabe que o dia está corrido para todo mundo, é um dia histórico de alguma forma, dentro desse contexto que a gente está vivendo,
Eu te agradeço mais uma vez pela presença e queria encerrar com mais duas perguntinhas, se for possível. Uma bem jurídica mesmo, no sentido de o quanto essa decisão é inédita. Isso é comum, um ministro do STF declarar que uma corte é incompetente, determinada vara é incompetente, depois de tantos anos de processo, de uma prisão que foi executada, enfim, se isso é comum, se isso acontece toda hora, e a gente só ficou sabendo que tem impacto político. E de outro lado, outra questão que eu acho bem importante a gente tratar é em relação à imagem que o STF tem junto à população. A gente vem no contexto de ataques assim da direita ao STF, mesmo com uma série de decisões da Suprema Corte desfavoráveis à esquerda. O que você acha que deve acontecer a partir de agora, assim, em termos de intervenções do Planalto? Tende a essa tensão se aumentar nesse nível, assim, tende a aumentar nesse nível, ou as coisas já estão mais ou menos assentadas entre os três poderes, o pacto já foi feito e de alguma forma segue a vida? Como é que você está interpretando o papel dessa direita diante de uma decisão dessa de um ministro do STF? Veja só, Daniel, eu acho que nós vivemos, tenho escrito sobre isso, acho que o momento é de um conflito muito grande entre as instituições. Nós estamos vivendo realmente um conflito entre as instituições, que é um conflito de fundo, que causa divergências, inclusive internas às instituições, e um conflito intenso entre elas, a ponto de a gente ter intensos debates, inclusive dentro da sociedade civil organizada, dentro das entidades, sobre quais são os limites, né? Quais são os limites de uma instituição ou de outra instituição, o que realmente afeta mais o devido processo legal constitucional ou a democracia, para usar o termo mais amplo. A prisão do deputado Daniel Silveira, por exemplo, gerou um debate intenso entre o pessoal da criminologia, dentro da própria esquerda, depois a PEC, chamada de PEC da imunidade pelos parlamentares, mas chamada de PEC da impunidade nas redes sociais, gerou outro grande debate dentro da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal ele tem tido uma postura dúbia nesse tempo todo, acovardada em diversos momentos, né? Eu acho que tem muita razão o ex-presidente Lula quando disse isso lá atrás, uma posição acovardada, não tomou a decisão que deveria tomar para a garantia da legalidade, para a defesa da Constituição em diversos momentos, e acabou, em determinado ponto, se tornando vítima daquele monstrinho que ajudou, se não ajudou a produzir, mas pelo menos ajudou a acalentar, né? Porque não fez nenhuma ação concreta para conter. Nós tivemos diversos ataques à democracia nesses tempos últimos no Brasil. Mas o Supremo Tribunal Federal só agiu de verdade, só tomou atitude quando o ataque foi contra os seus. Então, uma decisão, todas as decisões que vêm sendo tomadas no âmbito do inquérito, e eu não estou dizendo em absoluto que elas não são legítimas ou que elas não são corretas, mas elas são decisões no campo do corporativismo, e corporativismo explícito. O Supremo Tribunal Federal só reagiu, mandou prender, mandou caçar, fez busca e apreensão no gabinete de deputado bolsonarista, prendeu prendeu o manifestante Ali Sara Winter, não sei o que lá, quando as agressões foram contra ministros da própria casa, né? O Supremo Tribunal Federal perdeu a oportunidade de fazer um debate mais acabado. A BJD provocou o Supremo Tribunal Federal há um ano atrás para que discutisse efetivamente as diferenças entre liberdade de expressão e discurso de ódio. O Supremo Tribunal Federal perdeu a chance de fazer essa discussão como tese, para dizer onde é que está o limite de uma coisa e onde começa a outra, o exercício do direito, né? E com isso fica proferindo decisões que vão ser questionadas por todos os lados, né? O próprio uso da Lei de Segurança Nacional, absolutamente errôneo, no meu modo de ver, nesse caso do Daniel Silveira, até porque não precisava, ele cometeu vários crimes ali que estão postos no Código Penal, não precisa usar uma lei do tempo da ditadura, né? Que é um entulho antidemocrático. Então, tem várias questões aí. Eu acho que as instituições elas estão numa crise. Eu não sei se tem um pacto aí. Às vezes parece um pacto porque eles resolvem se calar por um tempo. Daqui a pouco acontece outra coisa e vem tudo de novo. Acho que precisam ajustar as coisas, sabe? E cada um fazer o seu papel institucional, previsto na Constituição, no limite do exercício que a Constituição confere a cada poder.
É preciso limitar. É preciso que essa coisa de check and balance, né? Os poderes que são harmônicos entre si, mas que se fiscalizam, seja uma coisa levada mais a sério, não só um princípio que está colocado na Constituição. Então, é tudo muito sério que está acontecendo. Muito sério que está acontecendo no Brasil. Os ataques à democracia têm sido muito graves, gravíssimos mesmo. E a gente não tem como deixar de respaldar a decisão do Supremo Tribunal Federal quando se coloca para enfrentar esses ataques, mesmo compreendendo, que eu acabei de falar, que o próprio Supremo Tribunal Federal, lá atrás, acabou por fomentar esse tipo de coisa, por omissão que fosse. E só reage quando os seus são atacados. Perfeito. Tânia, agradeço demais a sua presença, de surpresa, né? Uma decisão que pegou todos nós, assim, de surpresa, não tem outra palavra para usar, porque, de fato, estávamos pensando e acompanhando ações mais a longo prazo, a médio prazo, e agora ver essa decisão, todo mundo tentando interpretá-la ainda, ler, reler com calma a decisão. Então, eu te agradeço de, no calor da hora, participar dessa conversa com a gente e trazer a sua interpretação do ponto de vista jurídico e também político, porque a gente sabe que essa decisão tem as suas implicações, né, no cenário político. Obrigadão, Tânia, e boa tarde. Obrigada, Daniel. Obrigada por todos que acompanharam aí, gente. Como eu sei do lado da história que eu tô aqui, vim falar com o jurista, mas olha para vocês, Lula livre, hein? Obrigado, Tânia. Boa tarde. Tchau. Obrigado a vocês que nos acompanharam. A gente segue no Brasil de Fato na cobertura dessa decisão do ministro Edson Fachin, que devolve ou que recupera os direitos políticos do ex-presidente Lula. Amanhã tem live do Brasil de Fato de novo, acompanhando esse tema de perto, ajudando a interpretar também aqueles termos jurídicos que muitas vezes são difíceis de entender lá na fonte primária, na decisão. A gente conversa com os juristas, eles nos ajudam a traduzir e também falar sobre os impactos políticos desse tipo de decisão, que claramente repercutem, inclusive, nas eleições de 2022. Agradeço mais uma vez a companhia e até a próxima. Um abraço.